Daniel, capítulo 1, versículo 1 até o versículo... Perdão, irmão, até versículo 8, tá? Leremos o texto. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa do tesouro e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruída em toda a sabedoria, doutos em ciências, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo do quais assistiriam diante do rei. Dentre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te reverenciar, entregar todo o nosso louvor a ti, Pai. Queremos te agradecer por poder chamarmos o Senhor de nosso Deus, como já foi lido aqui. Queremos, Pai, que essa responsabilidade, que é chamar o Senhor de Deus, venha cair sobre nós e que a gente possa ter entendimento o que é ser o Senhor, ser servo do Senhor. Que o Senhor possa falar conosco agora na sua palavra, também como já foi falado aqui, Senhor, que o Senhor possa me usar e falar aquilo que provém de ti, que as minhas palavras, aquilo que é meu querer, venha cair, que a gente venha estar em total comunhão aqui para transmitir a tua palavra. Que a tua palavra possa gerar poder na vida das pessoas, para que elas possam também praticá-las em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos um mundo onde tem se tornado cada vez mais hostil ser cristão. Cada vez mais a nossa cultura, principalmente falando aqui no lado do Ocidente, tem se caminhado para perseguir as ideias e até mesmo os cristãos. É interessante porque nós vivemos num período chamado de pós-modernismo, e o pós-modernismo, ele critica qualquer tentativa de uma cosmovisão absoluta. Ele fala que as cosmovisões, na verdade, são uma tentativa de aprisionar um grupo pequeno. Ele fala que uma cosmovisão que fala de absolutos tenta nada mais do que aprisionar em ideias um grupo pequeno e fazer deles escravos para dominar sobre eles. E aí nasce o conceito de verdades relativas, onde cada grupo tem a sua verdade e elas são verdades para ele. E aí nasce o relativismo, pluralismo e tantas outras ideias que têm invadido nossa sociedade e, infelizmente, também têm invadido alguma de nossas igrejas. Fato é que isso tudo tem contribuído para o surgimento de ambientes no nosso meio cristão e no nosso mundo totalmente hostis ao cristianismo. Hoje nós não podemos mais falar certas coisas sem que haja reações de terceiros no mundo. Quando você vai, por exemplo, na internet, você vai lá, você vai ver grandes brigas em torno de debates que estão no momento, principalmente se você costuma usar a rede social do Twitter. O Twitter eu chamo que é uma rede social de treta. Você entra ali, qualquer coisa é briga no Twitter. Se o cara colocou lá, comprei um carro, tem alguém brigando com ele ali que ele comprou um carro. Tanta gente passando fome e você comprando um carro. Então é uma rede social propícia para brigas e as pessoas estão cada vez mais brigando. Mas a nossa mensagem hoje tem o objetivo de responder uma pergunta: como ter influência cristã em meio a ambientes hostis? E a gente vai aprender isso com Daniel.
Antes de nós partirmos a Daniel, vamos conhecer um pouquinho da história de Israel. Deus chamou Abraão, constituiu uma família através de Abraão, tirou Abraão de um meio idólatra, né? Da sua família idólatra. Abraão também era idólatra, era um politeísta, e fez de Abraão um monoteísta. De Abraão veio Isaac, Jacó. De Jacó começou a crescer a família da descendência de Abraão. Jacó teve filhos, os seus filhos tiveram que descer para o Egito. Do Egito ficaram 400 anos ali, eles perpetuaram, fizeram muitos filhos, geraram uma grande quantidade de pessoas, e grande parte desses 400 anos foram períodos de escravidão. Deus levanta o então líder Moisés para tirar o povo do Egito com forte mão, com grande poder, manda 10 pragas que caem sobre o povo e também em juízo aos deuses do Egito. Através de Moisés, Deus tira então o povo do Egito, e 40 anos o povo peregrina no deserto. Deus faz com que o povo peregrine no deserto por desobediência, por obstinação ao mal. E somente 2 pessoas que saíram do Egito vão entrar na terra prometida, que foram Josué e Caleb. Nem Moisés conseguiu entrar na terra prometida. Quando Moisés morre, Josué assume seu lugar e em 7 anos conquista a terra prometida. A partir de Josué, então, surge o que nós chamamos um período de teocracia, onde Deus era o próprio rei de Israel e ele julgava através de juízes que ele levantavam no meio da nação. Esse período, nós tivemos grandes juízes como Gideão, Sansão. Sansão deu uma vacilada, mas não deixa de ser um homem também muito importante. Débora, que foi uma juíza. E até chegarmos no último juiz que Israel teve, que foi o profeta Samuel. E em Samuel, o povo de Deus, ele oscilou novamente. Ele olhou para as nações que tinham ao redor e quis ser igual àquelas nações. Ele percebeu que aquelas nações tinham líderes humanos, tinham reis humanos. E eles pedem a Samuel que Israel também tenha um rei humano. E aí, quando chega essa notícia para Samuel, ele fica meio triste, fica meio revoltado. E quando ele chega para Deus para contar isso, Deus fala assim: por que você está triste? Não foi você que eles rejeitaram, foi a mim. E aí Samuel vai lá, coloca as consequências que teriam ter um líder, um rei homem, e o povo mesmo assim escolhe o que conhecemos como monarquia, que é o absolutismo no ser humano, num rei humano. Surge então o reino unido, de Israel. 120 anos esse reino permanece unido, com a liderança de Saul, de Davi e de Salomão. Chegando no ápice em Davi e em Salomão, o Israel quase se tornou até mesmo um império de tantas conquistas que tiveram. Salomão, ele teve que construir o templo com o que Deus tinha ordenado. Então ele teve que impor muito imposto sobre os povos. E é interessante que quando Deus fala para Samuel falar as consequências que teria ter um líder humano, ele fala assim, vai lá e fala que o rei vai ter que cobrar impostos de vocês. E o povo vai lá e fala, não, tudo bem, eu aceito isso. E aí Salomão já tinha imposto muitos impostos sobre as pessoas para fazer todas as reformas em Israel, para fazer todas as obras. Quando Salomão morre, vai liderar, vai reinar o seu filho Roboão. E aí o povo pede para Roboão, já que as obras tinham acabado, eles pedem para que sejam aliviados os impostos. Só que Roboão, ele consulta alguns conselheiros, os conselheiros falam, olha, libera, porque realmente foi um período difícil para Israel. E ele vai aconselhar com outros, que são os seus amigos. Seus amigos falam assim, não libera não, atarracha mais, cobra mais impostos. E aí o que acontece? Roboão acaba acatando a palavra de seus amigos e causa a maior guerra civil de Israel, que foi predominante e separou Israel em 2 reinos. O reino do norte, sendo a capital Samaria, e o reino do sul, sendo a capital Jerusalém. O reino do norte ficou dividido em 10 tribos, era o reino mais rico por conta disso, mais numeroso. 19 reis teve o reino do norte, 8 dinastias e, pasmem, nenhum rei piedoso. Todos os reis de Israel do reino do norte
foram reis ruins. E vamos citar aqui talvez o maior deles, que é Acabe e a rainha Jezabel. Graças a isso, Deus acabou punindo o reino do norte com um cativeiro antes de Judá. E esse cativeiro aconteceu em 622 a.C., quando o reino do norte cai para o Império Assírio. Nessa época, pregava na capital do reino do norte, em Samaria, o profeta Oséias. E Oséias ele fala lá no capítulo 4, versículo 6, que o povo dele estava sendo destruído porque faltou conhecimento de Deus. Graças à falta de conhecimento, o povo dele foi levado totalmente cativo. Um ponto para a gente entender rapidamente aqui é que o Império Assírio ele tinha o costume de miscigenar os povos. Ele pegava vários povos e trocava os ambientes dele. Quando ele conquistou Israel, ele pegou, deixou uma parte do povo de judeus ali e colocou outros povos naquele local. Então aconteceu uma miscigenação de povos ali. E é por isso que o povo judeu não se comunicava mais com os samaritanos. Porque o povo judeu agora ali tinha gentios, da forma como eles falavam. E aí, irmãos, nesse contexto, a partir de que o reino do norte caiu, Deus sempre estava avisando o reino do sul. O reino do sul era composto de apenas duas tribos, Judá e Benjamim. Ela manteve a linhagem davídica, a linhagem de Davi, teve 20 reis e experimentou altos e baixos nesse. A gente vê lá na história dos reis que Israel uma hora estava bem, uma hora estava mal, outra hora se levantava um rei piedoso e o povo seguia, e depois se levantava um rei mau e o povo seguia esse rei mau. Então tiveram os altos e baixos. A partir do declínio do reino do norte, Deus começou a levantar profetas para falar que iria acontecer a mesma coisa com o reino do sul se eles não se arrependessem. E aí, nesse período, vem primeiro o profeta Isaías, e bem próximo ao cativeiro, e até pegando essa queda de Judá, temos ali o profeta Miqueias, que pregava no interior de Judá, Abacuque, que pregava na capital, Jeremias e Urias. Mas fato é que Deus sempre alertou o povo para que isso acontecesse. Sempre falou que se eles não arrependessem, isso iria acontecer. Em Jeremias, no capítulo 8, Deus fala assim: tem pessoas que estão pregando paz, 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 e não a paz. Por quê? Porque o povo começou a escutar a voz de falsos mestres, de falsos profetas, que pregavam que para eles estavam tudo bem. Não, a gente está vivendo aqui em pecados, em desobediência, em idolatria, e está tudo bem. Deus não vai punir. E o cenário político e geográfico sempre mudando. E o povo não enxergou isso. Não enxergou isso. Tanto é que em 608 a.C., duas nações estavam brigando pelo domínio daquelas regiões. A primeira nação é a já falada, o Império Assírio, e a segunda era o Egito, que era uma nação emergente que estava se levantando. E essas duas nações estavam brigando entre si, e a época do rei Josias, que estava quase próximo ao cativeiro, que foi um rei piedoso, um rei muito bom, ele vendo que essas duas nações iam brigar pelo controle daquele local, ele resolve escolher um lado. E ele escolhe o lado dos assírios e vai lutar contra o Egito. O que acontece? Ele morre na batalha e o Egito não anexa Judá, mas faz uma intervenção em Judá. Ele vai lá, destitui o rei e coloca um novo rei chamado Jeoaquim. Jeoaquim, que era filho de Josias, acabou não seguindo os passos do seu pai e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jeoaquim foi um rei tão ruim porque nenhum rei quer ouvir dos mensageiros de Deus que o reino dele está acabando, que o reino dele está estável, que alguém vai vir e vai acabar com o reino dele. Então ele perseguia os profetas. Ele prendeu várias vezes Jeremias. Ele matou Urias porque falava a verdade. Ele queimou as palavras de Jeremias em praça pública. Então, ninguém queria ouvir e ele dava ouvidos aos falsos profetas. E nesse cenário de guerra entre os assírios e os egípcios, surge uma nação emergente, que era conhecida como os caldeus, ou, como nós conhecidos mais popularmente, a Grande Babilônia.
A grande Babilônia, ela foi liderada pelo rei chamado Nabopolassar e pelo seu general, filho e posteriormente imperador da Babilônia, Nabucodonosor. E eles tiveram uma estratégia bem inteligente. Eles perceberam assim, olha, o Egito e a Síria estão brigando, deixa eles brigarem. O que acontece quando as duas nações brigam? Elas se enfraquecem entre si. O poder econômico enfraquece, o poder militar enfraquece, e quando eles estavam enfraquecidos, Nabucodonosor derrota os dois de uma vez e anexa os dois territórios, as duas conquistas, e se torna o maior império do mundo naquela ocasião. Se torna o homem mais importante, Nabucodonosor, quando seu pai morre e ele assume o reinado. Sobre a liderança de Nabucodonosor, eles conquistaram muito território. E nesse cenário, ainda os profetas estavam pregando, falando, olha, se arrependam porque vai vir uns caldeus contra vocês. Vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. E Jeoaquim de boa. Aí os irmãos lá de Israel de boa, tranquilo. O que acontece? Nesse cenário, eu gostaria de convidar vocês a abrir, olha só, em 2 Crônicas, capítulo 36, do 14 ao 16. Olha só o que o escritor de Crônicas vai falar sobre esse período. 2 Crônicas 33, 14 a 16. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor, que ele tinha sacrificado em Jerusalém, e o Senhor, Deus de seu pai, falou constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. E aí, irmãos, em 606 a.C., Nabucodonosor faz a primeira invasão em Judá. Nessa invasão, ele leva os nobres, os sábios do reino e também alguns utensílios da casa do Senhor. Nessa invasão, é levado para o cativeiro Daniel, Azarias, Ananias, os seus amigos. E também ele estabelece Zedequias no lugar de Jeoaquim. Em 597 a.C., ele faz a segunda invasão em Jerusalém. Ele ainda não tinha tomado totalmente. Ele ia ali, mostrava que era ele que mandava e voltava. E aí nessa segunda invasão, ele leva cerca de 10.000 pessoas cativas para a capital da Babilônia. Ele fazia isso, irmão, porque ele era muito inteligente. Ele fortificava a capital do império, e quanto mais pessoas, mais poderio econômico. Então a capital ficava fortificada. E em 586, o rei que ele tinha colocado no poder, que era Zedequias, tem a brilhante ideia de se rebelar contra o maior imperador do mundo. É interessante que Zedequias também era um líder mau. Os profetas falavam que não adiantava resistir, porque eles iriam levar cativo. Zedequias não ouve e se rebela contra Nabucodonosor e contra Deus. E aí ele tranca as muralhas da cidade e deixa que o povo fique dentro da cidade. Nabucodonosor, sabendo disso, o que ele faz? Cerca Jerusalém inteira, corta os suprimentos de comida e deixa com que a fome assole o povo. E passou-se anos até esse cerco até o povo começar a ter fome, porque Zedequias também foi inteligente, ele teve ali suprimentos. Só que teve um período que não conseguiu mais resistir ao cerco. Historiadores falam que a fome era tão grande que houve casos de canibalismo em Jerusalém. Não conseguindo mais resistir ao cerco, as muralhas caem e Nabucodonosor entra na cidade furioso com aquilo por causa da rebeldia. Ele sai matando tudo que via pela frente. Mulheres, crianças, jovens, nada sobrava na frente dele. O Império Caldeu invadiu e destruiu totalmente Jerusalém. Derrubou os muros, queimou as casas e queimou o templo de Deus. E sabe quem que autorizou a queima do templo de Deus? Deus. É estranho falar, né?
e nós vemos algumas notícias aqui de templos sendo queimados, sabe quem autoriza? Deus. Somente Deus pode autorizar isso. E é sinal que está algo errado, que precisa consertar. Nesse contexto todo, irmãos, que nós falamos, os caldeus fizeram essa ruaça. E era um império e uma nação totalmente violenta. Como eu falei para vocês, eles entravam, matavam, eles edificaram muitas cidades através do sangue. Era um povo de genocidas. E não eram genocidas porque eles matavam soldados, não. Eles matavam pessoas da cidade, eles faziam uma limpeza em crianças, em todo tipo de pessoas. Edificou muitas cidades através do derramamento de sangue. A violência era uma virtude para eles, era um estilo de vida. Nós, cristãos, prezamos a bondade, a caridade. Para eles, eles prezavam a violência. Ser violento era uma virtude, era uma pessoa boa ser violenta. Os deuses da Babilônia eram deuses de guerra. Eram deuses de guerra. Os símbolos dos deuses eram símbolos de guerra. A Babilônia era uma nação totalmente violenta. A capital tinha uma grande quantidade de povos que Nabucodonosor trazia para a capital, com isso uma grande multiplicidade de povos e também de religiões e deuses. Mais do que um ponto geográfico, a Babilônia acabou se tornando um símbolo de oposição humana contra Deus. Se você abrir aí Apocalipse capítulo 18, você vai ver lá, acho que no versículo 2, a grande Babilônia enfim caiu, quando é referido a um sistema corrupto que se levantará contra Deus. Tamanho era a impureza dessa nação. Tudo isso, irmãos, fez da Babilônia um ambiente totalmente hostil para o povo de Deus. Totalmente hostil para quem queria servir a Deus naquele local. E o contexto, acabava não valorizando. Nesse contexto de apostasia, mundanismo, infidelidade, idolatria, desobediência, guerras, escravidão, é que Daniel cresce. Daniel nasce num contexto que Israel estava totalmente declinado ao mal, totalmente entregue às maldades, porém, os jovens, Daniel e seus amigos, ainda jovens, preservam a integridade a Deus, ainda em Jerusalém. E aí, às vezes, nós falamos assim, o homem é fruto do meio, porque o meio corrompe o homem. Se o meio corrompe o homem, por que Daniel não foi corrompido? Não é o meio que corrompe o homem, não é? Então, irmãos, nesse contexto, Daniel e seus amigos eram jovens que temiam a Deus e sabendo o que era certo e errado. Jovens que ainda na sua nação tinham coragem de ser diferentes. Olhavam para o meio do seu povo, que era o povo escolhido de Deus, o povo que estava entregue à maldade, e eles tiveram a ousadia de ser diferente. Ainda que sozinhos, ainda que solitários, viver uma vida de santidade a Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que ter essa diferença das nossas vidas. Ainda que a igreja, e quando eu falo igreja, eu falo de instituição, porque a igreja verdadeira não pode se corromper. As instituições se corrompem. Nós precisamos preservar a nossa integridade a Deus. O primeiro ponto, como saber termos influência diante de um ambiente hostil, é sabermos preservar a nossa integridade, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Independente das pessoas que estão ao nosso redor. É saber preservar, saber quem somos diante de Deus, mesmo num contexto desfavorável. O segundo ponto é não deixar que as tragédias impactem a nossa fé. Quando nós estamos falando de um ambiente hostil, nós estamos falando de um ambiente que vai impor sobre as pessoas e sobre os cristãos certas hostilidades. E sejam elas física, psicológica, vai resistir, vai ter reações. A sua mensagem, que é uma ação, vai corresponder a uma ação por meio desse ambiente hostil. Se ele é hostil por algo. E você não pode deixar que a sua fé seja abalada por conta dessas tragédias que irão acontecer. Daniel e seus amigos estavam em Jerusalém, eram jovens íntegros e estavam pagando parto do seu povo, que era ímpio.
E eles tiveram diversas perdas. Perderam a sua nacionalidade e a sua bandeira. Foram arrancados da sua nação. Perderam seus pais e seus familiares. Ainda jovens, eles foram arrancados da sua família. Foram agredidos, violentados e sem o direito, perderam a sua liberdade. Daniel e seus amigos não foi fazer intercâmbio na Babilônia. Não foi aprender a língua dos caldeus e voltar para Jerusalém. Eles foram ser escravos. Eles foram trabalhar para alguém que tinha acabado de destruir toda a cidade de Jerusalém. Para o inimigo, para aqueles que eles não gostavam. E estavam lá, no meio da Babilônia. Perderam as suas identidades, os seus nomes foram trocados, nem os seus nomes foram preservados. Ninguém mais conhecia como Daniel, somente a gente que está aqui na Bíblia porque ele preservava. Mas lá ele era chamado de Beltesazar. O nome dele era em alusão a Deus. E os nomes dados a eles eram nomes em alusão aos deuses babilônicos. Perderam a sua religião. O templo foi queimado. Não dava para fazer mais nada acerca da lei cerimonial dos judeus na Babilônia. Não dava mais para queimar, não dava mais para sacrificar animais, não existia mais o templo, não existia mais sumo sacerdote. Não existia nada na Babilônia. E mesmo diante disso tudo, Daniel e seus amigos buscaram ser instrumentos de Deus na Babilônia. Eles não deixaram que as tragédias impactassem a sua fé, mesmo num ambiente totalmente hostil a eles. E eles falam no versículo 8, colocaram no seu coração não se contaminar com a cultura da Babilônia. Nós não sabemos o porquê Daniel não queria comer as comidas. Alguns historiadores falam que todas as comidas da Babilônia eram sacrificadas a ídolos. Outros falam que eram comidas realmente proibidas aos judeus, como porcos, roedores e entre outros. Nós não sabemos, mas fato é que quando Daniel ele se coloca a não se corromper, isso revela que a fé dele, independente de toda a tragédia que aconteceu com ele, não foi abalada. E aqui, hoje, contemporaneamente, falando da igreja brasileira, uma coisinha dessa daqui faz com que a fé de muitos se abalem. Coisinhas pequenas, uma luta, uma adversidade, alguém que não ganha a eleição, faz com que várias vezes a nossa fé seja abalada. Não podemos deixar, irmãos, nossa fé abalar em qualquer circunstância da vida. Nosso Deus é soberano e Ele reina para todo e todo sempre. O terceiro aspecto é sermos luz nas trevas. Daniel e seus amigos, irmãos, escolheram ser luz num ambiente hostil. E eles descobriram que é nas trevas é que precisa da luz. Se eu pegar meu celular aqui e ligar a lanterna, não vai valer de nada. Porque aqui já tem luz. Para que eu vou ligar uma luz aqui se aqui já tem luz? Você sabe a importância da luz quando você está no escuro. O ambiente mais convicto, mais conveniente para ser luz é nas trevas. E Daniel descobriu isso. Ele estava vivendo num ambiente totalmente trevas. Estava vivendo num ambiente onde não via mais luz. Ele fala, peraí, eu vou ser luz aqui. Jesus fala isso, olha, não pode se acender a luz e colocar debaixo de um cesto, tem que colocar ali no candeeiro para que ilumine toda a casa. Nós fomos chamados para sermos luz do mundo. O problema é que a gente quer ser luz aonde já tem luz. Tem muitas luzes. E esquecemos de olhar para as trevas. Ambientes hostis não são agradáveis para a gente, não são atraentes. Nós não queremos ir aonde há trevas. Nós não queremos ir onde há marginalidade. Nós não queremos entrar em certos pontos. É melhor ser luz aqui, né? A Volta Redonda, quase 90% da população é cristã. Que delícia ser cristão aqui, rapaz. E a gente tem que voltar a ter a consciência em ser luz e querer entrar em locais que as pessoas não querem entrar. Na quarta-feira, estava pronto para começar o culto lá na congregação. Eu dei o boa noite
e tive que passar o microfone, eu acho que até o Neto viu, né, Neto? Tive que passar o microfone para o Silvano. Uma família que a gente atende lá com projetos chegou e a gente teve que levar algumas doações que a gente tinha levado, e ela morava num local no Roma que ninguém quer entrar. Nem o Uber gosta de entrar. Ninguém. E eu falei, olha, vou lá levar com você, porque você não vai conseguir levar uma cesta desse tamanho. Fomos lá, levamos, e Deus sempre me falou que a gente precisava entrar lá. Que a gente precisava entrar naquele lugar. Quando eu entrei lá, eu vi crianças, jovens, perdidas, precisando de Deus. Realmente, um local onde se necessita luz. É nesses locais que a gente precisa estar. E às vezes não são nem locais marginalizados também. Às vezes são locais que realmente precisam de luz. A gente precisa ter a consciência de querer ir nesses locais. Marcos Almeida tem uma música que ele fala assim: vai aonde não há amor e ama. Voltar à consciência de sermos luzes em locais de trevas. Aí sim a gente vai saber o que é ter influência num ambiente hostil. O terceiro aspecto é não causarmos ruptura e transformação. E esse aspecto aqui pega muito. Daniel e seus amigos colocaram um limite para não se contaminarem. Falaram, eu não vou me alimentar com os alimentos. Só que eles não romperam com os povos da Babilônia. Eles não romperam com a população, nem mesmo com a cultura. Eles tiveram que aprender a cultura da Babilônia. Eles poderiam falar, não, eu não quero me contaminar com nada, eu vou me afastar, não quero nem contato com esse povo. Não quero nada. Eles não romperam. Porque o passo para influenciar pessoas não é romper. É o que o Neto falou aqui agorinha. Quase que você falou minha pregação, Neto. É transformar. E a transformação só pode acontecer com relacionamento. Sabe qual que é o problema do cristianismo brasileiro? Que ele é baseado em rupturas. Igualzinho Israel. Deus chamou Abraão para Abraão ser uma bênção para as outras nações. E quando é formado o Estado de Israel, o que Israel faz? Passa a não se comunicar mais com as nações vizinhas. Mas espera aí, Israel, você foi chamado para ser bênção para as outras nações. Como é que você vai ser bênção para as outras nações se você não se fala mais com as nações vizinhas? Não se comunicavam nem mais com seus irmãos samaritanos. Na época de Jesus, nós víamos o povo fariseu, eles falavam que não podiam mais se comunicar com os gentios, não andava mais perto dos leprosos, tinha um povo que andava separado deles. Eles falavam, nossa, só de pisar na sombra eu já fico contaminado. Um povo que seguiu a ruptura e esqueceu o senso de propósito de transformação. E a igreja brasileira seguiu os mesmos passos. Você quer um exemplo disso? Vou te dar alguns. Quando um novo convertido vem para a igreja, ele acaba sendo ensinado que ele precisa se afastar das pessoas que ele convive. E aí não é comum que ele se afaste dos seus amigos. Meu amigo não é cristão, vou me afastar. Se afasta até mesmo da família. Quer um outro exemplo? Você tem de repente seu filho, sua filha, e você vê o seu filho, sua filha brincando ou andando com uma pessoa que eu vou usar um termo vulgar, não é flor que se cheire, vamos assim dizer. E aí o que você fala para ela? Eu não quero você andando com essa pessoa, não. Causamos ruptura. Ensinamos os nossos filhos a romperem laços e não a transformar. Criamos os nossos filhos numa bolha para eles não entrarem em contato com as pessoas de fora. Criamos nossos filhos não para eles transformarem, mas para se separarem. Entendemos errado o conceito de santos. E a igreja se fecha. Só que há consequências na ruptura. Quando você cria
filhos com isso? Se eu sair daqui hoje, irmãos, e quiser ir lá para a Amazônia, eu tenho que tomar uma série de vacinas, porque existem doenças na Amazônia que não estão presentes aqui no Rio de Janeiro. Se eu for lá sem tomar vacina, eu vou me contaminar. Quando você cria o seu filho rompendo laços e não mostrando o que o mundo vai oferecer para ele, não mostrando que ele precisa ser um influenciador, alguém que não é um influenciador vira o quê? Um influenciado. E quando ele é colocado num local que ele não consegue mais romper, ele é influenciado e levado para o mundo. E geralmente isso acontece na adolescência ou na fase de jovens, sabe por quê? Porque eles começam a ter mais liberdade e contato. Não dá para romper numa sala de aula, não dá para romper no trabalho. Você não pode chegar e falar assim, não quero conviver com você não, no seu serviço. Você precisa conviver. E aí o que acontece? Você é corrompido. E aí está o motivo porque grande parte dos filhos de cristãos são desviados. Porque não preparamos os nossos jovens, as nossas crianças para serem transformadores. Vivemos uma cultura de rompimento com vidas. Imagine você ensinar o seu filho de 5 anos que ele tem que transformar a vida do coleguinha dele. Seu filho de 8, de 9. E às vezes você fala, peraí, mas ele é muito novinho. Tá, por isso que eu rompi com um amiguinho dele. Tudo bem, mas por que você então não transformou a vida no coleguinha dele? É muito mais fácil e cômodo romper. É muito mais fácil. O caminho da transformação é um caminho muito mais difícil de viver. E a gente escolhe romper. E aí nos perguntamos o porquê que não estamos vendo diferença, por que nós temos 1/4 da população mundial de cristãos e nós estamos vendo tanta imoralidade crescer. É porque o nosso senso de transformação se perdeu. E com isso o nosso propósito. Olha para Jesus. Quantos discípulos eram fluxicheire de Jesus? Nenhum. Covardes, egocêntricos. Todos foram transformados. Transformados em tal que se tornaram grandes homens que morreram pelo Evangelho. Com exceção de um, né? Precisamos resgatar, irmãos, nosso senso de transformação. E eu gostaria de te mostrar como que Daniel transformou a vida do homem mais poderoso, mais hostil da Babilônia. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, deixassem aí aberto. A gente já está partindo para o nosso final. No versículo 17 do capítulo 1, a Bíblia fala assim, ora, estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel Deus dá a inteligência de todas as visões e sonhos. O primeiro ponto é que Deus capacita nossas vidas para sermos transformadores. Deus não nos deixa sem capacidade. Deus nos dá o dom, nos dá a sua palavra para agirmos em prol da sua vida. E aí, irmãos, no capítulo 2, Nabucodonosor vai ter um sonho. E ele sonha com uma estátua, e essa estátua era composta de vários materiais. E ele fica doido porque ele não consegue interpretar aquele sonho. E então ele manda chamar os seus filósofos, os astrólogos, os sábios de toda a nação, e fala assim, olha, eu quero que vocês revelem para mim que a interpretação desse sonho. E se vocês conseguirem interpretar, eu vou dar as mais altas honrarias da Babilônia a vocês. Os mais altos presentes. Porém, tem uma coisa. Se vocês não conseguirem, eu vou mandar matar todo mundo. E aí, o povo, não, tudo bem. Conta pra gente o sonho. Aí Nabucodonosor, não. Porque se eu contar o sonho, eu não vou saber se é verdade o que vocês estão falando. O bicho era inteligente, irmão. Ele fala assim, vocês vão ter que falar o que eu sonhei. E aí me contar a interpretação. E aí os sábios, os astrólogos falam, peraí, ninguém nunca nos pediu algo como isso.
Nabucodonosor fica furioso e manda o decreto. Todos os sábios do império, todos os astrólogos, os filósofos vão morrer. E nessa leva estava indo Daniel e seus 3 amigos. Quando chega para prender Daniel, Daniel pergunta por que o rei fez isso? E explicam para ele, fala assim, me dá um tempo que eu vou orar ao nosso Deus. Ele vai lá, junta os seus 3 amigos, oram a Deus, e Deus revela o sonho de Nabucodonosor e a interpretação. Daniel chega no rei, conta o sonho, conta a interpretação, e nós temos essa afirmação no versículo 46 do capítulo 2. Capítulo 46 do versículo 2. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou em terra perante Daniel, e ordenou que lhe fizesse ofertas de manjares e suaves. Então disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, o revelador de mistérios, pois pudestes revelar esse mistério. O homem que acreditava em vários deuses vai passar a acreditar agora em Deus. Continua sendo um politeísta, mas ele já tem um princípio de crença em Deus. No capítulo 3 de Daniel, aquela revelação dos sonhos era que a estátua, cada parte da estátua simbolizava um reino, tá? E a parte do reino da Babilônia era ouro. Nabucodonosor, então, parece que cria uma epifania que ele não queria que o seu reino passasse. E ele faz uma imagem daquela estátua que ele sonhou, só que toda de ouro. O que ele estava falando? Meu reino não vai passar. Não é que é só os peitos que é de ouro, é toda. E aí ele ordena que todo o povo, quando ouvisse o som da música, se inclinasse para adorar aquela estátua. E vocês conhecem a história. Os 3 jovens, os 3 amigos de Daniel se negam, é levado para a fornalha e Deus salva os jovens da fornalha ardente. E nesse ponto, e no versículo 28 a 30, nós temos a seguinte fala de Nabucodonosor. Então falou Nabucodonosor, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao teu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo povo, nação, língua que disser blasfêmia contra Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como a esse. Nabucodonosor agora faz um decreto para que ninguém blasfemasse. Só que aí vem a cereja do bolo. Quando nós chegamos no capítulo 4 de Daniel, o texto de Daniel escreveu o livro e Daniel está narrando. No capítulo 4, não foi Daniel que escreveu. E não é mais Daniel que está narrando. Olha o versículo 1 comigo, do capítulo 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. E aí o rei mais poderoso do mundo, agora se torna um escritor bíblico. No capítulo 2, pareceu-me fazer bem conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno. O seu domínio é de geração em geração. A adoração do rei Nabucodonosor a Deus. E a Bíblia vai relatar que Nabucodonosor tem outro sonho. Nesse sonho uma árvore cresce, se torna estrondosa. E aí alguém vai lá e manda cortar essa árvore. E aí ele chama Daniel para interpretar. Daniel fala assim, rei, essa árvore é o Senhor. Essa árvore é o Senhor. E se o Senhor não se arrepender dos seus pecados, Deus vai te cortar. Nabucodonosor pega aquela palavra, cai no esquecimento. 12 meses depois, Nabucodonosor está andando no seu jardim. Ele começa a falar, por acaso não é essa minha Babilônia que eu criei pela força do meu poder? E começa a ter uma sessão ali de meus. E é interessante que naquele mesmo instante, Nabucodonosor
é levado para a loucura. Nesse ponto eu gostaria de abrir um parênteses aqui para mostrar a fragilidade do homem diante de Deus. O homem mais poderoso do mundo, mais rico, tinha tudo, mais glorioso o homem, tá, irmãos? Poderio militar estava nas mãos dele, a economia do mundo estava nas mãos dele, e Deus, com um estalar de dedos, tira tudo desse homem. Tudo. E a gente confia em coisas tão pequenas. Achamos que pode dar estabilidade, que Deus não pode nos tirar. Deus tirou tudo de Nabucodonosor. E ele foi comer capim com cavalo. Foi habitar onde os cavalos dele ficam. 7 anos ficou naquele lugar, por causa do seu orgulho. E passou como Daniel tinha revelado para ele, e é retornado o reino a Nabucodonosor. O que nós vamos ler agora são as últimas palavras de Nabucodonosor, que nós temos relatado na Bíblia, a última aparição. Não vai mais falar do rei Nabucodonosor. Gostaria que vocês abrissem no versículo 37 comigo. Diz assim o texto: Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, os seus caminhos justos, e pode humilhar os que andam na soberba. O homem genocida, cruel, o mais perverso que o mundo naquela ocasião, agora está exaltando a Deus, está glorificando a Deus. Ao meu ver, parece até um convertido. Sabe por quê? Porque 4 jovens resolveram não romper, mas criaram a tendência de transformar no meio de uma sociedade hostil. Como que a gente pode então viver num ambiente tendo influência cristã? Como que a gente vai conseguir ver uma sociedade melhor? Como? Tendo e resgatando a consciência transformadora que Deus nos ordenou a ter. Sermos bênção para as pessoas. Gostaria de convidar você a colocar-se de pé. Irmãos, lembre-se disso. Lembre-se do senso de propósito que nós temos. Nós vamos orar agora, e eu gostaria que você colocasse isso na sua oração, para que Deus venha te dar coragem, ousadia, capacidade, para que você não venha romper laços, mas para que você possa buscar transformar vidas que você acha que não vale nada, pessoas que você acha que não é flor que se cheire, que você possa se mover diante dessas pessoas para transformar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos entregar a Ti as nossas vidas. Primeiramente, Pai, te pedimos perdão pela nossa covardia, te pedimos perdão pela nossa falta de propósito, te pedimos perdão, Pai, porque somos falhos, porque rompemos com Teus filhos, porque deixamos de seguir aquilo que o Senhor nos ordenou. Te pedimos perdão, Pai, porque preferimos romper laços do que transformar vidas. Mas hoje, Senhor, nós queremos pedir capacidade, nós queremos pedir coragem, nós queremos que o Senhor nos transforme, Pai, para que a gente possa ser transformadores de vida, que a gente possa de fato mover por essa cidade, pelo nosso país, com o intuito de tornar o Senhor conhecido, o mesmo motivo que o Senhor se moveu na terra.